Até agora, a gente falou de praticamente tudo que você precisa saber para poder jogar Vampira Máscara de boa, certo? Todas as principais características da construção de cenário do jogo. Só que voltou a falar de uma coisa que é extremamente importante, que são os clãs e as linhagens, certo? Bom, dentro do universo de Vampira Máscara existem dezenas, talvez até centenas de linhagens vampíricas, né? De descendências vampíricas, de grupos de vampiros que com as suas características em particular e tudo e tal, né? Então, quando a gente está falando de Vampira Máscara, a gente tem esses dois termos. A gente tem o termo clã e o termo linhagem, certo? O que que é um clã? Um clã é uma linhagem vampírica que tem um membro da terceira geração. Basicamente é isso, certo? São apenas 13 clãs em Vampiro à Máscara. A gente vai falar sobre cada um deles, mas linhagens existem dezenas, talvez até centenas de linhagens vampíricas, que são ramificações que vêm de algum outro clã, ou então da fusão de dois clãs, né? Entre eles a gente pode citar, por exemplo, as Filhas da Cacofonia, né? Que ninguém sabe muito bem a origem delas, mas se supõe que é uma linhagem que mistura Toreador e Malcaviano, né? A gente tem os Kiacid, que são vampiros que têm uma conexão com o mundo dos sonhos, que se supõe que seja uma linhagem de La Sombra. Enfim, existem várias linhagens, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai focar em falar sobre os 13 clãs, né? Eu quero terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre algumas linhagens que são muito importantes, apesar de não serem clãs, tá? E como que a gente vai organizar esse vídeo aqui? Vai ser assim. Eu vou começar falando sobre os clãs da Camarilla, certo? A gente vai falar sobre os 7 clãs da Camarilla primeiro, depois a gente vai falar sobre os clãs independentes, que são 4, e depois a gente vai falar dos dois clãs do Sabá. Por que que eu vou deixar o Sabá por último? Porque lá, quando a gente for falar dos clãs do Sabá, eu também vou falar um pouquinho sobre os antitribos, né? Porque dentro do Sabá existem praticamente todos os clãs. Dos 13 clãs, os únicos que não participam do Sabá são os Giovanni. Tirando eles, todo mundo tem gente lá dentro do Sabá, certo? Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre os clãs, beleza? Os Brujas, eles são um clã com um passado glorioso e heróico. Eles eram uma linhagem de guerreiros filósofos, né? Homens que treinavam tanto o corpo quanto a mente, né? Para proteger o conhecimento e a sabedoria. Dizem que a linguagem escrita foi desenvolvida pelo próprio Brujá, pelo antediluviano do clã Brujá, né? Mas houve um momento em que a história deles começou a caminhar por uma decadência que nunca mais terminaria. E a gente tá falando de quando Cartago, que é a terra ancestral dos Brujá, foi destruída por Roma. Desde então, o clã ele perdeu muitas das suas raízes como sábios e filósofos. E hoje em dia, os Brujás muitas vezes eles não passam de uma ralé, como é a própria alcunha deles, né? Muitos Brujás eles não são nada mais do que um bando de baderneiros e que servem para como linha de frente no que se trata de combate para Camarilla, né? Mas muitos Brujás também tentam remontar essa herança filosófica do clã, entendeu? Então, hoje em dia, os Brujas, eles são um clã dividido, porque existem aqueles que simplesmente querem, tipo, força, poder e liberdade para poder causar, né? Uma liberdade sem responsabilidade, né? E existem Brujas que tentam buscar a sabedoria e a erudição, né? E tentam orientar a busca pela liberdade através do conhecimento. Seja como for, a maior parte dos Brujas, eles vão ter uma causa. Essa causa ela pode ser intelectualmente profunda ou superficial, dependendo de cada Bruhá. Mas os Bruhás geralmente eles vão ser, eles vão ter alguma ideologia que eles seguem, né? Você pode ser um filósofo existencialista, ou então você pode ser um careca de subúrbio. Seja como for, os Bruhás, na sua grande maioria, eles vão ter um código de valores. Às vezes lícito, às vezes bem tosco. Mas seja como for, todo Bruhá tem uma ideologia que eles se apegam. Pelo menos a grande maioria deles, certo? As disciplinas do clã, né, as disciplinas naturais dos Bruhás, são a potência, a rapidez e a presença, né? E a fraqueza dos Bruhá é que os Bruhás, eles
são os vampiros que são mais facilmente acometidos pelo frenesi. Os Bruhas, eles entram em frenesi com muita mais facilidade que qualquer outro vampiro, né? Eles são estourados, eles são emotivos e, meu, você não quer estar perto de um Bruhá quando ele entrar em frenesi, vai por mim. Os vampiros do clã Gangrel, eles são viajantes, solitários, e de todos os vampiros, com certeza, eles são os que mais detestam as intrigas e as manipulações da Jihá, né? Por isso que eles tentam viver vidas solitárias, porque eles não querem se envolver nessa patifaria toda que rege o universo dos vampiros, sabe? Eles tentam se manter o mais isolado possível disso tudo, e quanto mais longe de outros vampiros, melhor. Embora os Gangrel, eles hoje sejam assim, a verdade é que houve uma época, e isso pouca gente fala, né? Dificilmente você vai falar, a galera lembrar desse ponto em particular sobre os Gangrel, mas houve uma época em que os Gangrel eles foram um dos vampiros mais influentes da Jihá, porque devido à habilidade deles com metamorfose, né? A metamorfose, uma das disciplinas que o clã tem, permite que você se funda na Terra. Então, isso facilita muito as viagens, né? Facilita muito ir de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá, né? Facilita muito essa parada. E aí tinha uma época que os Gangrel, eles eram meio que os mensageiros, os diplomatas e os intermediadores de todos os clãs, porque ninguém conseguiria viajar com tanta segurança quanto eles. E sendo assim, era como se todos os clãs devessem favores para os Gangrel em uma certa época. Mas com o advento da tecnologia, veículos, transportes, né, estruturas mais seguras para os vampiros viverem, essa influência foi caindo e tudo bem, né? Os Gangrel, eles continuaram fazendo o que eles sempre fizeram, que é meter o pé na estrada, entendeu? Né? Conhecer lugares novos e tentar se manter o mais longe possível de todas essas intrigas e picuinhas vampíricas, certo? Os Gangrel, na terceira edição, eles estão em um processo, né, em um trânsito de sair da Camarilla, certo? Quando saiu a terceira edição, eles ainda estavam, mas durante o desenvolvimento do lore da terceira edição, eles saíram fora, né? Existem várias razões pelas quais eles saíram da Camarilla, tá? Eu não vou entrar nisso aqui agora, por que que isso aconteceu. A gente vai falar disso quando a gente fizer um vídeo só sobre os Gangrel, né? Ou quando a gente for se aprofundar sobre eles, tá? As disciplinas de Gangrel são animalismo, fortitude e metamorfose. E a fraqueza dos Gangrel é que toda vez que eles entram em frenesi, eles adquirem alguma característica animal. De todos os clãs, talvez o mais heterogêneo que exista sejam os vampiros do clã Malkaviano. Cada Malkaviano é de um jeito, né? Vai ter as suas ideologias, a sua forma de pensar, os seus gostos, o seu código de valores, ou a ausência de código de valores. Cada Malkaviano é único. E só existe uma coisa que realmente unifica os vampiros do clã Malkaviano como um clã, que é a loucura. Todos os Malkavianos, eles são invariavelmente loucos, de uma forma ou de outra. Às vezes essa loucura é escancarada, às vezes é sutil, às vezes o Malkaviano ele aceita a loucura abertamente e se joga nesse universo de caos, às vezes ele tenta lutar contra isso, certo? Né? Mas todo Malkaviano, e cada um deles em particular, tem alguma perturbação, eles têm algum problema mental, né, sério, né? Existem malcavianos que têm dupla personalidade, existem malcavianos que são esquizofrênicos, existem malcavianos que são extremamente paranoicos, existem malcavianos que são maníacos depressivos, e essa é só uma lista parcial, certo? Os malcavianos, eles podem ter qualquer tipo de loucura, às vezes mais de um tipo, existem malcavianos que possuem várias perturbações, isso pode acontecer, certo? E isso é a única coisa que define eles como um clã. E também é a coisa que define eles como talvez os vampiros mais perigosos da Jihá, porque você nunca sabe o que esperar de um Malkaviano. Muitos vampiros têm receio de interagir com Malkavianos por causa disso, porque você nunca sabe o que está se passando naquela cabeça doentia, certo? É, os malcavianos, eles também. Outra coisa que define eles é que os malcavianos eles já foram, no passado, conhecidos como um clã de adivinhos.
né? Eles simplesmente pareciam saber das coisas antes de todo mundo, né? De alguma forma misteriosa, que ninguém sabia explicar muito bem como aquilo acontecia, né? E ninguém sabe até hoje. Os Malkavianos, eles já não são mais tão famosos, né? Como videntes e tal, quanto no passado, mas ainda assim eles parecem saber das coisas antes que os outros possam entender como que eles ficaram sabendo daquilo. Isso acontece porque a loucura dos malcavianos cria uma espécie de rede, de teia, né? De loucura, que conecta todos os malcavianos de uma forma intensa ou limitada. Varia de quando acontece, como acontece, mas as mentes, todas as mentes malcavianas, elas parecem estar conectadas de uma forma ou de outra. Isso é chamado de tempo malcaviano, certo? Bom, as disciplinas de malcaviano são auspícios, demência e ofuscação. E a fraqueza do clã, bom, acho que a gente já explicou bastante, né? Todos eles são loucos. O destino de todo vampiro é sempre atormentado e triste, mas ninguém se enquadra melhor nessa definição do que os vampiros do clã Nosferatu. Os Nosferatu, eles, além de sofrerem todas as maldições que um vampiro sofre, além disso, o abraço deforma os Nosferatus. Todos os Nosferatus são horrendos, eles são deformados, hediondos, monstruosos, certo? Então, é muito difícil para eles interagirem com a sociedade, né? Porque eles são realmente medonhos, né? São praticamente monstros, né? Que bebem sangue, mais monstruosos do que os seus outros irmãos, pelo menos no que se refere à aparência. Os Nosferatus, como eles são párias sociais, eles têm que dar um jeito de sobreviver de outras maneiras. E geralmente eles fazem isso coletando informações. Os Nosferatus, eles são muito bons em se infiltrar em lugares que você não espera, coletar informações e depois usar essas informações como moedas de troca com outros vampiros ou mesmo com outras criaturas sobrenaturais. Os Nosferatu não estão muito aí para quem eles vendem as informações. O importante é garantir a sobrevivência do clã. E garantir a sobrevivência do clã é realmente uma das cláusulas pétreas do clã, né? Talvez os Nosferatu sejam o clã mais unido que existe, justamente por isso. Porque se eles não tiverem a parceria uns dos outros, como que eles vão sobreviver em um mundo que poderia facilmente destruir eles só por eles serem o que eles são? Certo? Então, os Nosferatus, eles geralmente têm refúgios coletivos, né? Que eles chamam de ninhadas. Os Nosferatus geralmente moram no mesmo canto porque é mais fácil deles garantirem a sobrevivência uns dos outros juntos do que separados, né? E então é isso, né? Só um monstro vai aceitar a companhia de outro, no fim das contas. Mas os Nosferatus, eles, apesar de todos esses problemas de convivência social, eles são um clã muito valorizado dentro das engrenagens da Gerard, porque muitas vezes você precisa de informações para fazer com que os seus planos funcionem, ou mesmo para se proteger do plano de outros vampiros. Então, os Nosferatus, apesar de tudo, eles são valorizados em todas as seitas, justamente por isso, por serem os maiores informantes da sociedade vampírica e, quiçá, de todo mundo das trevas, certo? As disciplinas de Nosferatu são animalismo, potência e ofuscação. E os Nosferatus, a fraqueza deles é que todos eles são horríveis, né? Então todo Nosferatu tem aparência zero. Guardiões da Beleza, da Arte e da Cultura, o clã toreador ele é composto tanto de artistas quanto de patronos de arte, certo? O clã toreador talvez seja o clã mais influente dentro da cultura humana, porque durante a história toda deles, eles influenciaram e financiaram artistas de todo tipo, artistas, pensadores, filósofos, junto com os Bruhá, talvez eles sejam o clã mais próximo da humanidade, certo? Os Toreador, eles têm uma história rica, né? Até o término do Império Romano, porque eles estavam em toda parte influenciando arte, principalmente em Roma. Mas em todas as grandes civilizações houveram toreadores que estavam ali, né? Estimulando a humanidade a produzir. Depois da queda de Roma, vem a Idade das Trevas, e na Idade das Trevas, os historiadores eles perdem um pouco de influência porque a arte não era incentivada, nem estimulada, nem o pensamento, certo? Eles só começam a retomar a história deles a partir da Renascença.
certo? O historiador, eles se dividem basicamente em dois grupos. Existem historiadores que eles são abraçados porque eles são influentes ou porque eles são belos, né? E esses são chamados de blefadores de uma forma pejorativa pela outra metade do clã, que é a metade artística, que é os caras que realmente produzem arte. E os blefadores, por sua vez, chamam aquela outra metade de arteiros, certo? As duas metades do clã sabem que elas precisam uma da outra para se complementarem. Existe gente que precisa produzir arte e existe gente que precisa pagar as contas, certo? Então a simbiose dos dois tipos de historiador funciona bem, embora haja um desdém velado assim de um grupo para o outro, certo? O historiador talvez ele seja um dos clãs vampíricos mais influentes dentro da Camarilla, devido a essa capacidade de articulação social que é muito valorizada dentro do clã, né? Então eles conseguem conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, né? E eles são bons nisso e basicamente é isso, né? Eles são influentes dentro da Camarilla devido às capacidades de argumentação e negociação que eles possuem, tá? As disciplinas de historiador são auspícios, rapidez e presença. E a fraqueza do historiador é o seguinte: toda vez que o historiador ele vê alguma coisa que ele considera bonita, e não precisa ser bonita, é ele que tem que achar, certo? Ele fica fascinado, ele fica lá contemplando a beleza abstrata ou concreta daquela manifestação que o universo colocou na frente dele. E aí ele fica lá viajando no bagulho. Nossa, ele brisa e brisa e brisa. Até ele conseguir ser bem sucedido em um teste de força de vontade, ou até alguém dar um tapão na cara dele, tá ligado? Né? Mas é essa, essa é a fraqueza do historiador. Eles são meio que hipnotizados pela beleza. Os Tremere no passado, eles foram conhecidos como usurpadores, né? E por que eles receberam esse apelido tão pejorativo? Porque o clã Tremere, ele não era um clã original. Originalmente, eles eram um grupo de magos que estavam buscando pela imortalidade, né? Então, eles descobriram sobre a existência dos vampiros, sequestraram vampiros do clã Tizimice, torturaram esses vampiros até descobrir como que funciona a natureza vampírica, como que funciona o processo de abraço. Eles se autoimpuseram o abraço, né? Eles fizeram que esses vampiros abraçassem eles, e depois eles saíram perseguindo outros vampiros para fazer Diablerie, para aumentar o poder do próprio sangue, certo? E eles foram bem sucedidos nisso, porque eles conseguiram misturar a magia que eles tinham com os poderes de sangue. Então, eles descobriram poderes que nenhum outro vampiro jamais tinha visto antes. Só que a missão dos Tremere parecia nunca ter fim. E eles queriam o poder supremo do sangue, né? O poder da terceira geração. E eles foram atrás disso. Eles encontraram um antediluviano, né? O Saulot, o antediluviano do clã Salubre, e conseguiram diablerizar esse membro da terceira geração. Depois disso, os Tremers eles se tornaram oficialmente um clã, já que agora eles tinham um membro da terceira geração. Os Salubres, eles eram um clã que todo mundo gostava. Se você não gostava, pelo menos você respeitava os Salubres. Porque os Salubres, eles sempre tiveram uma ideologia de paz e entendimento. Então, eles terem atacado justamente esse clã fez com que a maioria dos vampiros ficasse bem pé da vida com eles, né? E ninguém gostava dos Tremers quando eles apareceram. Só que aí, quando teve a revolta anarquista, os Tremere, eles, com os poderes únicos que eles tinham, eles foram de grande ajuda quando os anciões decidiram se reunir para formar a Camarilla, né? Os Tremere fizeram várias coisas que, se eles não tivessem lá presentes, a coisa teria sido muito mais difícil e por isso eles foram aceitos. Só que mesmo assim, muita gente ainda vê os Tremere com muita desconfiança. Tanto por eles serem usurpadores do sangue, quanto pelos poderes estranhos que eles manifestam, certo? As disciplinas de Tremere são auspícios, domínio e taumaturgia. E a fraqueza dos Tremere é que, assim, os Tremers, eles exigem uma lealdade e uma hierarquia muito grande dentro do clã. Então, todo vampiro que é abraçado, todo Tremere que é abraçado, ele é obrigado a beber o sangue tanto do próprio senhor, quanto do líder Tremere local,
quanto do Conselho dos Sete, que são os sete maiores Tremers que governam todo o clã. Então, todo o Tremer, ele tem uma espécie de laço de sangue com o clã, uma lealdade que é difícil de ser ignorada. Os Ventrus, eles são considerados, mesmo entre clãs que não gostam muito deles, como vampiros honrados. Os Ventru, quando eles prometem uma coisa, eles vão tentar cumprir aquilo, porque a palavra dele é a credibilidade dele, é o prestígio dele. E os Ventrus, eles não gostam de colocar nem a reputação e nem o prestígio em risco sobre qualquer critério, certo? E talvez tenha sido por isso que se não fosse eles, provavelmente a Camarilla não teria surgido, porque se não fossem os anciões Ventru e essa convicção dos outros membros de que eles são um clã de honra, os outros vampiros eles não teriam conseguido trabalhar junto. E os Ventru, eles mantêm essa posição de líderes da Camarilla até hoje, né? A palavra dos Ventru faz com que os outros clãs funcionem em conjunto, e isso é uma influência muito grande, né? Que os Ventrus eles assumem com muita responsabilidade. Os Ventru, eles sempre se infiltraram nas camadas de poder. Então, na Idade Média, eles estavam infiltrados dentro da nobreza, certo? Conforme o tempo foi passando, né, chegou a época do mercantilismo, eles se infiltravam, né, nas guildas de mercadores, grandes navegadores, né? E hoje em dia eles são influentes dentro da política, dos meios financeiros, das grandes mídias. Os Ventrus, conforme o poder vai mudando, eles vão mudando junto com esse poder, certo? Onde quer que o poder esteja, os Ventrus eles vão estar lá por trás manipulando aquilo, certo? Porque os Ventrus talvez eles sejam o que melhor entende o clã que melhor entende a forma de lidar com a sociedade humana. Manipule o poder e a sociedade humana não vai te pegar, saca? Né? Eles são bem astutos nesse sentido, né? E é interessante, né? Porque é uma união de honra e astúcia, o que é curioso, uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Em características de personagem, né? Geralmente ou você é honrado ou você é astuto, nunca os dois. Mas os Ventrus conseguem unir as duas coisas. E talvez essa seja uma das características mais interessantes do clã, certo? As disciplinas de clã Ventru são domínio, fortitude e presença. E a fraqueza do clã é que os Ventrus eles são muito seletivos com a alimentação, certo? Os Ventrus eles sempre se alimentam só de um tipo específico de sangue. Então, por exemplo, ele pode se alimentar de sangue de garotas ruivas, ou então ele pode se alimentar de sangue de homens negros com mais de 40 anos, certo? Eles sempre vão ter aquela restrição, eles só podem se alimentar daquilo, mesmo que eles estejam em frenesi, eles não vão se alimentar de nenhuma outra coisa. A exceção é sangue de outro vampiro, certo? Mas tirando isso, eles só podem se alimentar de um tipo de sangue específico. Originários dos desertos do Oriente Médio, os Assamitas, eles são um clã de assassinos. O Hassan, o velho da montanha, o fundador do clã, assim que foi abraçado, ele percebeu que a maldição vampírica era uma doença que ia contaminar o mundo todo e precisava ser erradicada o quanto antes. Então, ele fundou a própria linhagem dele e treinou cada um deles ideologicamente e fisicamente para se tornar uma arma assassina para destruir toda a descendência de Caim. Então, todo Samita, ele é treinado à exaustão para se tornar o melhor dos assassinos, para destruir outros vampiros. Os Assamitas, muitas vezes, eles oferecem os serviços deles como matadores para outros vampiros, né? Porque eles precisam pagar as contas de um jeito ou de outro. Então, matando vampiro é a ideologia do clã. Ganhar uma grana com isso é melhor ainda, certo? Então, até hoje, muitos vampiros, quando eles querem destruir algum rival, eles contratam um Assamita. E raramente os Assamitas falham, né, nas missões que eles recebem, porque eles realmente são muito bons. O treinamento deles é muito rígido, né, e eficaz. Infelizmente, como as vítimas deles acabam sempre descobrindo. Os Assamitas, eles quase sempre são originários do Oriente Médio, né? Porque existe todo um processo de abraço. O abraço deles é bem complicado, né? Porque existe todo um treinamento. Primeiro você passa 7 anos como carniçal de um Assamita.
certo? Primeiro de tudo. Então, se você, naqueles 7 anos, mostrar o seu valor, você é abraçado. E aí, quando você é abraçado, você passa mais 7 anos de treinamento e só então você é iniciado no clã. Se você ramelar em qualquer momento, né, os caras vão lá e te matam. Porque é isso que eles fazem, eles são assassinos, né? As disciplinas de clã dos assamitas são rapidez, ofuscação e quietos, certo? A fraqueza dos Assamitas é o seguinte: antigamente eles tinham recebido uma maldição dos Tremere durante a fundação da Camarilla que tornava o sangue de outros vampiros venenoso para eles, né? Então eles não podiam fazer diablerie em ninguém, porque se eles tomassem o sangue eles morriam, certo? Só que eles descobriram recentemente como quebrar essa maldição, como é a fraqueza deles atualmente. Se o Assamita ele bebeu sangue de algum vampiro, tomar uma gota, provar, ele fica viciado naquele sangue. E toda vez que ele vê aquele vampiro, ele tem que testar, senão ele entra em frenesi e tenta atacar o cara, entendeu? Embora os seguidores de Sete remontem a sua história a partir do Antigo Egito, hoje em dia eles podem ser encontrados em praticamente qualquer lugar do mundo. A maioria dos anciões ficou bem aliviado quando poucos seguidores de Sete responderam ao chamado de convocação da Camarilla. E não sem razão. Os seguidores de Sete, eles se consideram descendentes direto do deus da escuridão, o Sete, o deus Sete egípcio, né? E eles levam quase como uma religião corromper o mundo, fazer com que as pessoas e as instituições elas chafurdem na podridão que na visão deles é o que todo mundo verdadeiramente é. Todo mundo é interiormente, profundamente corrupto e sombrio. Os seguidores de Sete, eles acreditam que a missão deles é revelar essa escuridão interior que existe em todas as pessoas, certo? E como eles fazem isso? Eles fazem isso corrompendo as pessoas através de desejos, fazendo com que elas se afundem cada vez mais em, tipo, em opulência, em vícios, né, em ambições, e fazendo com que ela vá encontrando o que eles consideram ser o verdadeiro eu daquela pessoa, né? A escuridão que reside no fundo das suas almas. Os seguidores de Sete, eles podem te conseguir praticamente qualquer coisa, certo? E em troca, eles vão lentamente te encaminhando para decadência. É isso que o clã faz, e é por isso que eles são tão mal vistos por todo mundo, certo? As disciplinas de clã dos seguidores de Sete são presença, ofuscação e serpentes. E a fraqueza deles é que eles são ainda mais vulneráveis à luz do sol do que os outros vampiros, né? Eles sofrem muito mais dano e mesmo luzes artificiais muito intensas incomodam eles um pouco. Os Giovanni, eles são o clã mais novo de todos. Eles remontam a origem deles bem recentemente para padrões vampíricos, no comecinho da Renascença, né? Quando um grupo de necromantes de Veneza, que também pertenciam a uma família super rica de mercadores, chamou a atenção de um antigo clã que estudava os mistérios da morte. Né? A família era tão apta em fazer magias com espíritos dos mortos que fez com que o clã que estudava a morte tivesse interesse em trazer eles para as fileiras do clã. E foi assim que os Giovanni se tornaram vampiros. Só que os Giovanni, eles não eram simplesmente estudiosos da morte, eles também eram mercadores ávidos e gananciosos e eles queriam poder. Quando eles descobriram a imortalidade, eles quiseram mais. E assim como os Tremere, eles deram um jeito de roubar o sangue do fundador desse clã que foi extinto. E foi assim que surgiu os Giovanni. É claro que isso também despertou o ressentimento e a ira dos outros vampiros, mas não tanto quanto aconteceu com os Tremere, porque os Tremers eles atacaram os Salubres e os Giovanni atacaram um clã que não era muito amigo de todo mundo, então não foi tão pegada quanto foi para os Tremere, né? Mas mesmo assim as pessoas olham com desconfiança, porque a ganância do clã Giovanni fez com que um dos antediluvianos acabasse morrendo. Hoje em dia, os Giovannis, eles cuidam da própria vida e tentam manter os negócios. Eles são uma família de
negociantes, empresários, mafiosos, e o que destaca eles, acima de tudo, é o poder de necromancia que eles ainda possuem. Eles conseguiram transformar as magias que eles faziam em vida em disciplinas vampíricas que controlam o espírito dos mortos ou mesmo cadáveres, né? E esses poderes são muito curiosos e desconhecidos pela maior parte dos outros vampiros também, assim como a taumaturgia dos Tremere. As disciplinas de clã dos Giovanni são domínio, potência e necromancia. E a fraqueza dos Giovanni é que os Giovanni eles não provocam o beijo, né? Os vampiros quando eles mordem alguém para se alimentar, eles geram uma sensação quase indescritível de prazer no mortal que tá sendo sugado. Os Giovanni não conseguem fazer isso. Na verdade, quando eles mordem algum humano, aquele humano ele sente uma dor terrível e assustadora, o que dificulta a alimentação dos Giovanni. Os Ravenos são trapaceiros e enganadores e por onde quer que eles passem, eles causam confusões, né? Os Ravenos, eles têm essa tradição, né, de nunca deixar nada tranquilo e calmo. Tudo tem que estar em caos e agitação e confusão e todo mundo se perguntando, meu, o que diabos está acontecendo aqui? Né? Isso é praticamente uma religião para os Ravenos. Os Ravenos, eles acreditam que os antediluvianos estão adormecidos e quando eles despertarem, eles vão se alimentar de todas as coisas da realidade, certo? E a forma de você continuar a fazer com que eles durmam é tornar os sonhos deles confusos. E você faz isso criando confusões dentro da realidade, né? Para os Ravenos, a realidade reflete o sonho dos antediluvianos. E quanto mais você fizer eles ficarem presos dentro desse sonho, mais eles vão demorar para acordar. Na verdade, é por isso que os Ravenos fazem todas essas patifarias que eles fazem. Mas poucos vampiros ou poucas pessoas e qualquer outros seres vão realmente entender como funciona o caminho do paradoxo, que é essa espécie de religião Ravena. Aí o que acontece? Tipo, os Ravenos, eles são trapaceiros, criminosos, contrabandistas, né? Os caras, eles usam o crime para gerar tumulto, onde quer que eles estejam. É, todo mundo sabe que os Ravenos são assim, não é segredo para ninguém que os Ravenos têm essa natureza traiçoeira. E muitos príncipes da Camarilla não permitem Ravenos nos territórios deles por causa disso, né? Quando o Ravenous aparece para se apresentar para um príncipe, quando ele tem a decência de fazer isso, né? Porque na verdade na maior parte das vezes os Ravenous eles não estão nem aí para essas tradições da Camarilla, né? Mas quando ele faz isso, muitos príncipes vão lá e falam: não, não quero você no meu território. E aí o que acontece? Quando o príncipe faz isso, geralmente vários Ravenos começam a aparecer e tumultuar pra caramba, né? Então, alguns príncipes são astutos o bastante, tanto para se algum Ravenous se apresentar, deixar que o Ravenous fique na cidade, ou se não se apresentar, deixar ele quieto lá. Porque mexer com Ravenous é mexer com todos, sabe? E ninguém quer isso, certo? As disciplinas de Ravno são animalismo, fortitude e quimerismo. E a fraqueza dos Ravnos é que todo Ravno ele tem algum tipo de crime preferido, né? Ou ele vai gostar de trapacear em jogo, ou ele vai gostar de roubar carro. E toda vez que o Ravnos tem a chance de fazer aquele crime favorito dele, ele tem que ter essa força de vontade para não fazer. Durante a Revolução Anarquista, um dos clãs mais influentes e que geraram principais lideranças foram os La Sombra, né? Os La Sombra, eles estão pro Sabá mais ou menos como os Ventru estão pra Camarilla. Eles são, de certa forma, o eixo central que mantém a seita coesa, porque os La Sombras, eles têm boas relações e o respeito da maior parte dos membros dessa seita, certo? Existem outras similaridades entre os La Sombras e os Ventru, como, por exemplo, o dom quase sobrenatural de influenciar a sociedade humana. Durante a Idade Média, os La Sombra, eles tiveram por trás da igreja. E isso fez deles, naquela época, um dos clãs mais poderosos do mundo. Talvez tenha sido por isso que o Sabá ele tenha copiado alguns ritos da liturgia
católica, fazendo pantomimas e zombarias de rituais e maneirismos da igreja, né? E isso é praticado até hoje dentro da seita, né? O sabá ele é cheio de rituais. A gente vai fazer um vídeo sobre o sabá qualquer hora dessas e aí a gente fala sobre isso, né? Mas talvez essa coisa de ficar fazendo ritual para tudo tenha uma certa influência dessa presença La Sombra dentro da igreja. Os La Sombra, hoje em dia, eles também influenciam a sociedade mortal, né? Eles podem estar presentes dentro do meio empresarial, dentro da mídia, dentro de organizações criminosas, certo? Só que diferente dos Ventru, os La Sombra, eles não têm senso de honra nenhum. Pelo contrário, eles vão sempre jogar para ganhar e dane-se, entendeu? Então eles não são exatamente confiáveis, né? Pelo menos para pessoas que não fazem parte do Sabá. Porque com o Sabá, eles têm um compromisso de fazer com que aquela seita continue forte, vigorosa e destrua aqueles anciões malditos da Camarilla. As disciplinas de La Sombra são domínio, potência e tenebrosidade. Né? E a fraqueza dos La Sombra é que os La Sombra eles não têm reflexo em espelho, né? Os La Sombras eles não conseguem ver o próprio reflexo no espelho e a maior parte das coisas das câmeras de fotografia e de filmagem, se elas forem é, de filme, né? Se for tipo de película mesmo, você não consegue filmar o La Sombra, certo? Se for tipo aquelas películas antigas, né? Você não consegue filmar o La Sombra de jeito nenhum. Só com um aparelho digital que você consegue filmar. A maior parte dos Cainitas vai considerar a condição vampírica uma maldição, mas não os membros do clã Tizimice. Muito pelo contrário, os Tizimices eles consideram o estado vampírico uma condição superior. É como se fosse o próximo passo evolutivo do Homo sapiens. Então, você não tem que ter receio ou sofrer por causa das características do vampirismo, porque você é uma criatura superior. Sabe? Você existe para coordenar esse rebanho e os humanos, os mortais, eles não passam de seres para servir ou ser alimento. É só para isso que eles servem. Então, essa construção moral meio doentia é vista como excêntrica e até cruel, mesmo por outros vampiros, mesmo às vezes por vampiros do Sabá. Né? Os Tizimices, eles não têm nenhum receio de aceitar de coração e alma totalmente a sua natureza vampírica e isso faz deles criaturas únicas, porque eles se consideram superiores por ser o que eles são, certo? Os Tizimice, eles têm uma ruptura dentro do clã, porque embora a maior parte dos Tizimice hoje em dia seja do Sabá, seja uma das lideranças Sabá, os anciões do clã acham essa rebeldia desses jovens de que tem... Quantos anos você tem? 600 anos? Você é um moleque ainda, tá ligado? Né? Essa rebeldia de fazer parte de uma seita, de se associar com outros clãs que não aceitam a verdadeira natureza ultrajante, né? Não é que o clã antigo odeie os jovens, mas eles acham que os jovens estão sendo muito mal aproveitados dentro dessa bobagem de Sabá, certo? Né? Então é isso, né? Os Tizimices, o que destaca eles principalmente é isso, é eles aceitarem a natureza vampírica e se sentirem superiores por causa dela, certo? As disciplinas de Tizimice são animalismo, auspício e vicissitude, tá? E a fraqueza dos Tizimice é um negócio que eu acho meio bizarro, tá? Eu vou falar aqui, mas depois eu vou dar minha opinião também sobre isso. Os Tizimice, eles precisam sempre dormir com a terra do lugar onde eles foram abraçados. Então o Tizimice, ele sempre tem que ter um pouquinho de terra com ele onde quer que ele vá. Se ele não tiver aquilo, ele começa a ter penalidade em teste nos próximos dias e, tipo, e é isso. A fraqueza deles é essa. Eu acho isso uma chupação de rola absurda do Bram Stoker, né? Porque os X-Games, eles são altamente baseados no Drácula do Bram Stoker. Eu acho que a fraqueza deles devia ser outra, tá? Eu vou contar o que eu penso, como devia ser a fraqueza dos X-Games quando eu fizer um vídeo sobre eles, beleza? Embora os únicos clãs que a maioria esmagadora pertence ao Sabá sejam os Tizimice e os La Sombra,
A verdade é que o sabá talvez seja a seita mais diversa que existe dentro da sociedade cainita, porque existem membros de praticamente todos os clãs dentro dela, com exceção do clã Giovanni, certo? Tá? Então aqui eu vou falar rapidinho qual é a diferença entre os clãs e, e as antitribos deles dentro do sabá, certo? Tá, os Assamita Antitribo, depois dos Tizimes e dos La Sombra, talvez eles sejam o clã mais influente dentro da seita, porque o clã Assamita, ele se aproveitou da revolta anarquista para fazer a missão deles de matar outros vampiros. Então, muito Assamita colou junto com o Sabá para cumprir essa missão aí de pegar os anciãos de pau, né? E isso fez com que eles influenciassem muitas coisas dentro da seita. Por exemplo, a crença de que os antediluvianos são criaturas malignas e que o Sabá tem que se preparar para enfrentar eles. Né? Existe uma organização secreta dentro do Sabá que chama Mão Negra, que é como se fosse umas forças especiais assim dentro do Sabá, e o clã mais influente dentro da Mão Negra são os Assamitas, porque eles são os melhores assassinos, certo? Os Brahá de tribo, eles não são muito diferentes dos Brahá da Camarilla, com uma única exceção. Existem raríssimos Brahás que têm ideais mais filosóficos ou profundos, né? A maioria deles é tiro, porrada e bomba mesmo. Mas, tirando isso, eles não mudam muito, né? Os Brahás da Camarilla e os Brahás do Sabá são bem parecidos, certo? Os Gangrel antitribo, eles. A única diferença que existe, né, fora a lealdade aceita, é que os Gangrel do Sabá eles se dividem em dois grupos. Você tem os Gangrel rural, que são gangrel que nem os outros Gangrel, que viaja, prefere ficar na deles e tal, né? E você tem os Gangrel urbano, que são a maioria dos Gangrel do Sabá, que eles são Gangrel que vivem na cidade, né? E aí as disciplinas dos Gangrel urbano mudam, porque em vez deles terem animalismo, fortitude e metamorfose, eles têm rapidez, ofuscação e metamorfose, né, como disciplina de clã. Os Malkavianos de tribo, eles também não mudam muito, né? É isso, né? Cada um é um e todos eles são loucos. Só que as loucuras, as perturbações do Malkaviano de tribo, geralmente elas vão ser menos sutis. É difícil você encontrar um Malkaviano do Sabá que ele tenta lutar contra a loucura dele. Não, ele vai lá e, tipo, escancara mesmo. É o cara loucão e geralmente essas perturbações elas têm um caráter mais violento, né? Tipo, é uns bagulho mais de extripador, saca? Uns negócios mais assim. Os Nosferatu anti-tribo, eles basicamente não mudam nada, né? Os Nosferatu, na verdade, todo Nosferatu, apesar dele falar que ele é da Camarilla ou que ele é de Sabá, antes de tudo ele é Nosferatu. Antes de tudo ele vai estar pelo clã. Então, os Nosferatu do Sabá e os Nosferatu da Camarilla, eles são praticamente uma coisa só que, tipo, mais buscando informação no Sabá ou mais buscando informação na Camarilla, certo? Os Ravenos anti-tribo, eles também não mudam muito, né? Eles continuam os mesmos trapaceiros, enganador e tudo. A única diferença é que eles meio que estão cagando para essa ideia meio religiosa dos Ravenos tradicionais de que eles têm que manter os antediluvianos dormindo, sabe? Eles acham que tudo isso é lenda, que é bobagem dos anciões para fazer com que o clã siga as tradições, entendeu? Os seguidores de Sete, eles mudam bastante, né? Na verdade, eles mudam até de nome. Os seguidores de Sete do Sabá, eles são chamados de Serpentes da Luz. Eles abandonam essa ideia de corrupção como uma espécie de religião e aprendem a utilizar a corrupção como negócio. Então, eles são os caras que vão estar manipulando o submundo, prostituição, drogas e tudo, né? Fazendo grana pro Sabá. E muitos deles praticam feitiçaria de todo tipo. Na verdade, eles têm até uma magia deles lá, certo? É, os historiadores antitribo, eles parecem quase malcavianos, porque os historiadores antitribo, eles buscam a beleza na destruição. Então, eles curtem fazer umas obras de arte muito perturbadoras, tipo, fazer escultura de osso humano, né, tipo, fazer pintura, tipo, com uma serra elétrica cortando o peito do cara pra pintar na parede, coisa assim, né. A fraqueza dos historiadores antitribo muda, porque no Sabá, os historiadores antitribo, eles não é que eles têm aquele fascínio pela beleza, eles têm um fascínio pela dor. Então, todos eles são sádicos, entendeu? Eles curtem
causar dor em outras pessoas. Aí você tem os Tremere de tribo, certo? Os Tremere de tribo, eles são Tremers que eram fiéis a uma prole do Tremere, do ancião Tremere, chamado Goratrix, que se rebelou e aproveitou a revolta anarquista para sair fora e fundar o próprio grupo dele, tá ligado? Que é a Casa Goratrix, que são os Tremere de tribo. Né? Eles são como os Tremere, né? Estudam feitiçaria, são leais ao Goratrix, não ao Tremere, né? E eles usavam, né? A Black Thaumaturgy, que é uma taumaturgia com uns bagulho sinistrão de invocar demônio e o caralho, tá ligado? Né? Só que na terceira edição aconteceu uma parada que eles foram extintos. Então na terceira edição não existe mais Tremere de Tribo. Só existia Tremere de Tribo até a segunda edição de Vampira Máscara. E por último, a gente tem os Ventrue anti-tribo, né? Os Ventrue anti-tribo, eles mudam bastante, né? Porque os Ventrue, eles têm essa parada de sempre estar influenciando o poder dentro da sociedade mortal. Mas os Ventrue anti-tribo, eles são mais tradicionalistas, eles querem manter os costumes de quando eles eram a nobreza. Então, para eles, a honra é mais importante do que influenciar o poder dentro da sociedade humana, né? Então, eles são altamente honrados, né? E extremamente leais ao Sabá, porque eles acham que os Ventrue da Camarilla são vendidos, eles trocaram a própria honra, né, o próprio critério pessoal em busca de poder temporal, e isso é inadmissível para os Ventrus do Sabá, né. Bom, essas são basicamente as antitribos dentro do Sabá dos clãs básicos, dos 13 clãs. Existem outras linhagens no Sabá, por exemplo, você tem os percursores do ódio, existe Salubrite Tribo, né? Você tem os Kiacid. Bom, enfim, o Sabá ele é a seita mais diversa de todas, sem dúvida nenhuma. E, meu, a gente fala de todas aqui assim impossível. Quando a gente falar sobre o Sabá, aí a gente explica cada um direitinho, tá bom? Embora a gente não possa dizer exatamente que os Salubres e os Capadócios eles são clãs, porque eles perderam os antediluvianos dele, seria muito injusto a gente não falar nem um pouquinho sobre essas duas linhagens aí, certo? Os Salubres, eles são uma linhagem de guerreiros, sábios e curandeiros, né? Que teve o seu antediluviano, o Saulus, destruído pela ambição dos Tremere. Os poucos salubres que sobreviveram, né, eles começaram a ser caçados. Os Tremers começaram a inventar boatos e intrigas para destruir os salubres. Então, toda a parte de curandeiros, né, praticamente foi extinta no mundo. Existem raríssimos salubres curandeiros. Os salubres guerreiros que sobreviveram, eles não tiveram muita opção a não ser fazer parte do Sabá, né? E hoje em dia eles são uma força de elite dentro do Sabá, porque os guerreiros salubres eles são incomparáveis, eles são excelentes guerreiros, certo? E eles estão ali tentando buscar vingança contra o clã que destruiu o seu antediluviano, tá? Os Capadócios, eles eram um clã de sábios que estudavam a vida, a morte e o que está além disso, né? E quando eles encontraram os necromantes da família Giovanni, eles ficaram interessados em trazer eles para a não-vida, né? E quando eles fizeram isso, eles não sabiam que estavam trazendo o pior dos inimigos para dentro do próprio seio, certo? Porque os Giovanni, eles ambicionaram o poder do antediluviano Capadócio e fizeram a mesma coisa. Eles diablerizaram o Capadócio e depois eles ainda fizeram uma maldição sobre os descendentes do clã que sobreviveram. Eles meio que, tipo, fizeram uma macumba da braba lá pra jogar os descendentes de Capadócios todos dentro do mundo dos mortos, né? E eles permaneceram ali durante séculos, presos dentro do mundo dos mortos. Só recentemente eles voltaram, né? E esses Capadócios que voltaram, eles voltaram com um nome novo, que são os Percursores do Ódio, que é uma linhagem que também faz parte do Sabá, que também tá dentro do Sabá em busca de vingança, certo?
Bom, a gente podia falar muito sobre, tanto sobre Salubres quanto Capadócia, são dois clãs muito interessantes, mas a gente vai deixar isso para outra ocasião, tá? Esse vídeo aqui, a ideia era só dar uma palhinha sobre os clãs, eu acho que até a gente se alongou muito, mas é isso aí, galera, tá? Então, logo logo a gente sobe mais material aí, beleza? Falou!